Se você é um investidor conservador ou conhece algum investidor conservador, com certeza você já ouviu a frase: eu só invisto em imóveis porque eu sou conservador. E aí no vídeo de hoje nós vamos analisar se realmente o investimento em imóveis é um investimento para conservador ou para quem é agressivo nos investimentos. Então vamos tratar inclusive de fundos imobiliários, que é o investimento mais moda dos últimos tempos aí. Eu sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. A primeira coisa que você precisa saber é de onde veio essa cultura de que investir em imóveis é investimento conservador. Na década de 80 e 90, o Brasil tinha um problema muito grave de inflação. Inflação, assim, galopante, exacerbada. Tudo aumentava muito de preço. E a única forma de você poder meio que ter uma noção do seu investimento era realmente colocando seu dinheiro em imóveis, comprando terreno, casa ou loja. Porque você via, né? Tava ali construído na sua cara. Bom, isso aqui é o meu dinheiro, é o quanto eu tenho de investimento. E aí criou essa cultura de que investir em imóveis era uma coisa boa para quem é conservador nos investimentos. Agora vamos analisar a fundo isso. Primeira coisa, quando você investe em um imóvel, você tem uma liquidez quase que zero. É muito difícil você resgatar esse investimento. O que é a liquidez? É a velocidade com que você consegue resgatar o investimento. Então, se você quiser, por exemplo, vender a sua casa, o seu terreno ou a sua loja, você vai levar muito tempo para isso. Você não consegue fazer isso na hora, no mesmo dia que você quer resgatar. Então, isso torna o investimento muito demorado para ter o seu resgate, né? Não o retorno, mas o resgate do investimento em si. Isso é um problema e pode ser, assim, realmente um caso até grave se você precisar desse dinheiro rápido. Meu pai tem casa e ele aluga, ele consegue tirar uma grana do aluguel. Bom, isso é verdade. O aluguel é a segunda forma de você ganhar dinheiro com os imóveis. Muitas pessoas passam a vida construindo um estoque de imóveis, ou seja, tendo vários kitnets, várias casas para alugar, né? Inclusive a gente via muitos imigrantes, né, principalmente os portugueses, criando essa cultura de investimento em imóveis aqui no Brasil. O que é uma coisa legal, gera uma renda, né? Você passa a ter uma renda ali todos os meses a partir daquele aluguel. Agora vamos analisar a frio quanto que gera de rendimento. Pelo que a gente observa na prática, os aluguéis eles giram em torno de 0,2 a 0,5, ou seja, no máximo 0,5% do valor investido no imóvel. Se você comparar isso com a inflação hoje em dia, que nem é uma inflação tão alta assim, é um investimento que rende menos que a inflação. Ou seja, na verdade você está perdendo dinheiro. Você tem sim aquele fluxo de pagamento de aluguéis, isso se o imóvel não ficar vazio ou se estiver ocupado e o seu inquilino não for um caloteiro que não te paga em dia o aluguel. Mas, considerando que você vai alugar sempre o seu imóvel, mesmo assim, você vai estar ganhando menos dinheiro do que a inflação. Então, na verdade, você está perdendo dinheiro, você não está investindo porcaria nenhuma. E aí, de uns anos para cá, né, a indústria de investimentos criou um produto chamado fundo imobiliário, o que é genial, por quê? É um produto negociado na Bolsa de Valores, então com uma conta na corretora você pode investir nesse tipo de produto. É como se fosse uma ação ou um fundo de investimento qualquer, mas é um fundo de investimento que o produto dele, né, é somente imóveis. Então você pode, mesmo sem ter imóveis, estar investindo em imóveis através de um fundo de investimento. Agora vamos analisar os prós e os contras desse tipo de investimento. Existem, grosso modo, duas categorias de fundos imobiliários. Os chamados fundo de tijolo e o fundo de papel. O que quer dizer isso, né? Pedra, papel, tijolo. Fundo de tijolo são os fundos que realmente eles possuem na sua propriedade imóveis físicos, ou seja, é um shopping que o fundo é o dono daquele shopping, ou um prédio comercial de escritórios, ou um conjunto habitacional. E todo mundo que investe ali, é um cotista, né, vamos dizer assim, você ganha ali uma parcela dos aluguéis, por exemplo. E tem fundos que são fundos de papel. O que é isso? Eles investem em outros produtos financeiros relacionados a imóveis, ou seja, produtos para ajudar no financiamento dos imóveis, hipotecas, letras hipotecárias. Você não tem o bem tangível, né? Você não vai
vai lá naquele lugar e vai ver uma casa construída. Isso não existe, são produtos somente de papel mesmo. A diferença entre um e o outro, em termos de risco, não tem muito, são iguais. Por quê? O risco, e aí vai um detalhe muito importante, é sério mesmo, isso é bem importante. Muita gente acha que fundo imobiliário é como se fosse uma renda fixa. Isso é um grande erro. Não é. Por que as pessoas acham isso? Porque é comum, quando você investe em fundos imobiliários, você ter todos os meses um rendimento. Então isso lembra o modelo da renda fixa. Até como se fosse um aluguel na sua conta, né? Tá pingando um rendimento ali na sua conta. Isso é muito legal, você vê um dinheirinho entrando todo mês na sua conta. Só que por que não é renda fixa? Não existe garantia nenhuma de que você vai continuar tendo esses rendimentos todos os meses de uma maneira fixa. Pelo contrário, isso é renda variável. O fundo imobiliário, ele tem o mesmo risco de uma ação. Dorme com essa aí. Por quê? Quando você investe num fundo imobiliário, o valor da cota, né, o quanto você pagou para entrar, pode mudar e muda todo dia no mercado financeiro. Igualzinho uma ação, existe essa volatilidade, que é essa mudança de preço no valor da cota. E outra, o fundo pode simplesmente não pagar rendimento, não tem obrigação nenhuma nisso. Por quê? Pode aumentar o número de lojas vazias, se for um shopping, pode aumentar o número de escritórios vazios, se for um prédio comercial, se for um condomínio residencial também. Então, assim, o fundo pode passar por problemas financeiros ali devido à administração. Não é uma renda fixa, não existe uma obrigação desse fluxo de pagamentos constantes. Então, o risco de investir num fundo imobiliário é o risco de investir numa ação. Agora me responde aí, você acha que isso é um investimento para quem é um investidor conservador? Já que investir em ações é um investimento para quem é agressivo, investir em fundos imobiliários é também um investimento para quem é agressivo. Então não é definitivamente um investimento para quem é conservador ao extremo. É claro que você pode ter uma parcela menor do seu capital investido em fundos imobiliários simplesmente para a diversificação. E aí você pode estar me perguntando, por exemplo, mas Carmine, euzinho aqui, eu invisto em fundos imobiliários e qual é a minha opinião sincera sobre isso? Eu não invisto em fundos imobiliários e eu vou dar a minha opinião. Não é porque eu tenho medo ou porque eu acho que seja perigoso. Ao contrário, a segurança e o risco é exatamente igual de qualquer produto financeiro. Então não tem risco do seu dinheiro sumir, tomar um golpe, não é nada disso. É um investimento seguro do ponto de vista técnico ali, assim como é investir numa renda fixa ou numa ação. O risco que tem é um risco de mercado, do preço mudar da cota ou de você não ter aquele pagamento ali constante. Então, né, já que é isso, por que eu não invisto em fundos imobiliários? Vamos lá. Tudo que eu invisto tem que servir para mim como garantia para que eu possa fazer as operações de renda segura. Ou seja, renda fixa, Selic, CDI serve como garantia. Então tá ali investido e também serve como garantia para fazer a operação de renda segura, que é da onde vem a minha renda principal. Porque se eu consigo fazer, no mínimo, 20 vezes mais que o rendimento da renda fixa, a minha renda principal não é a renda fixa, é a renda segura. São as operações que eu faço, que levam menos de 10 minutos, eu faço uma vez por mês e tenho esse rendimento 20 vezes maior que a renda fixa. E o fundo imobiliário, ele não serve como garantia. Então eu só coloco meu dinheiro em 3 coisas: ações, renda fixa, que sirva como garantia. E qual é a terceira coisa? Deixo ele parado na conta, porque dinheiro na conta também serve como garantia. Às vezes é melhor o dinheiro estar parado, uma parte do seu dinheiro na conta, do que mal investido, ou seja, investido em alguma coisa que não vai servir como garantia para você fazer a operação de renda segura. Então comenta para mim se você investe em fundo imobiliário, se você tem uma boa experiência com isso, se você já teve algum fundo que deixou de pagar o rendimento em algum mês. Comenta aí a sua experiência pra gente, a gente vai ler todos os comentários. E se ficou alguma dúvida, comenta também, porque você pode ser respondido. A gente tem um quadro aqui que é o Carmine Responde, que a gente pega perguntas ali específicas de alguns vídeos para poder fazer um vídeo inteiro te respondendo essa pergunta. Agora, ó, conhecimento e coisa boa a gente não guarda pra gente, a gente compartilha com os nossos amigos. Então compartilhe esse vídeo aí com pelo menos 2 pessoas, porque assim você vai levar esse conhecimento que é importante. Eu fico realmente preocupado quando o fundo imobiliário ele é vendido como se fosse um produto de renda fixa. Não é. Inclusive o risco é o mesmo do risco de investir em ação. Então se você é conservador,
tem medo de ter uma oscilação no seu dinheiro, não invista em fundos imobiliários, é melhor investir em renda fixa de verdade, porque realmente pode variar a cota ali, assim como varia uma ação. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.